Hoje a gente vai mergulhar na história de um elemento de duas caras, o césio. De um lado, ele é o guardião super preciso do nosso tempo, sabe, a base de muita tecnologia moderna. Mas do outro lado, ele é o protagonista de uma das histórias mais trágicas de contaminação radioativa do mundo. É uma história de precisão incrível e, ao mesmo tempo, de um perigo devastador. Vamos começar com este número aqui. 9.192.631.770. Parece um número aleatório, né? Mas acredite, esse número gigantesco define cada segundo das nossas vidas. É o tic-tac que faz o mundo moderno ser o que ele é. Vamos entender como? E é isso que nos leva à primeira fase do césio. Vamos falar da versão estável dele, o césio 133, e como ele se tornou basicamente o coração da cronometragem moderna, a referência de tempo para o mundo inteiro. Então, é aqui que tudo se conecta. A definição oficial de um segundo é essa aí. É o tempo que um único átomo de césio 133 leva para oscilar, para vibrar, exatamente aquele número de vezes do slide anterior. Essa regularidade é tão perfeita, mas tão perfeita, que ela é a base dos relógios atômicos. Sem essa precisão toda, pode esquecer, o GPS não funcionaria, transferências bancárias online dariam erro, a internet como a gente conhece entraria em colapso. O césio nos mantém em sincronia. Mas claro, antes de virar o mestre do tempo, o césio precisava ser descoberto. Então, bora voltar um pouquinho na história para ver como esse elemento incrível foi revelado ao mundo. Em 1860, dois cientistas, Robert Bunsen e Gustav Kirchhoff, estavam usando uma técnica super nova na época, a espectroscopia, para analisar água mineral. E no meio da análise, eles viram uma coisa que ninguém nunca tinha visto antes: duas linhas azuis muito, muito brilhantes no espectro de luz. Foi batata. Eles batizaram um novo elemento de césio, que vem do latim para azul celeste, justamente por causa dessa cor. Mesmo assim, ainda levou mais 22 anos até alguém conseguir isolar o metal puro. E é aqui que a nossa história dá uma virada de 180 graus. Porque o césio não tem só uma face. O césio 133 é o nosso marcador de tempo, estável, útil. Mas existe o irmão perigoso dele, o césio 137. Ele não existe por aí na natureza. Ele é um subproduto de reatores nucleares, altamente radioativo e que demora uns 30 anos para metade dele decair. Um define o tempo, o outro pode interromper esse tempo de forma trágica. E agora a gente vai para Goiânia, Brasil, no ano de 1987. Foi lá que o césio 137 mostrou sua face mais terrível, num acidente que não expôs só pessoas, mas também falhas gravíssimas de regulamentação e descarte. O tom da nossa análise a partir de agora fica bem mais sério. Tudo começou com um fascínio, uma curiosidade. O dono de um ferro velho, Devair Ferreira, achou uma cápsula de um aparelho de radioterapia que tinha sido abandonado. Quando ele conseguiu abrir, se deparou com um pó que brilhava no escuro com uma luz azul quase hipnótica. O que ele não sabia, claro, é que estava segurando 19 gramas de cloreto de césio 137, uma substância letal. E o que era encanto virou tragédia num piscar de olhos. O Devair levou o pó para casa todo orgulhoso e mostrou para todo mundo. A substância, que parecia um sal de cozinha, foi se espalhando, grudando na pele, na roupa, na comida, contaminando tudo. E o momento mais terrível foi quando a sobrinha dele, a Lady das Neves, uma menininha de 6 anos, comeu pão com as mãos sujas do pó. Ela ficou fascinada com o brilho no próprio corpo. Agora, vamos dar uma olhada na linha do tempo dos eventos que transformaram um pedaço de sucata num dos maiores desastres de saúde pública que a gente já viu, com consequências que duram até hoje. Essa cronologia aqui mostra uma cascata de falhas. O equipamento ficou abandonado por 2 anos. Depois que foi encontrado, passaram-se 16 dias cruciais entre a abertura da cápsula e o momento em que as autoridades finalmente foram alertadas. Durante essas 2 semanas, um veneno invisível se espalhou silenciosamente pela comunidade. A pessoa que finalmente quebrou esse ciclo de contaminação foi a esposa do Devair, a Maria Gabriela Ferreira. Enquanto todo mundo adoecia com náusea, vômito, e os médicos achando que era alguma doença contagiosa, foi ela quem ligou os pontos. Foi ela quem conectou os sintomas com aquele misterioso pó brilhante. A intuição e a atitude dela de pegar o material e levar para a vigilância sanitária evitaram que o desastre fosse ainda maior. Para a gente ter uma noção do tamanho da exposição, esse gráfico aqui é fundamental. A dose de radiação é medida em grays, ou G.
Uma dose de 5 grays no corpo inteiro já é geralmente fatal. A pequena Lady recebeu uma dose de 6, a Maria Gabriela, a heroína da história, 5,7 e o Admilson, um funcionário do ferro velho, 5,3. Eram doses imensas e para eles foram fatais. E aqui estão os nomes das primeiras 4 vítimas. A Lady, de 6 anos, e a Maria Gabriela morreram no mesmo dia. 2 jovens funcionários do ferro velho, o Israel e o Admilson, faleceram logo em seguida. Eles são o custo humano imediato daquele brilho azul. Mas, nos anos seguintes, a Associação das Vítimas do Césio 137 afirma que mais de 100 outras mortes estariam ligadas à contaminação. O desastre não terminou com as mortes iniciais, não mesmo. Ele deixou um legado profundo, duradouro, na comunidade, na saúde das pessoas e no meio ambiente da região. A limpeza de Goiânia gerou uma quantidade absurda de lixo atômico. 13 toneladas e meia, 13.500 quilos de solo, roupas, móveis, material de construção, tudo contaminado teve que ser recolhido e isolado. É um lembrete físico e permanente da escala da contaminação. As consequências se arrastaram por décadas. Milhares de pessoas foram afetadas, muitas desenvolvendo câncer ao longo dos anos. A cidade de Goiânia sofreu um estigma terrível, com gente do resto do país com medo dos seus moradores. E o lixo atômico, guardado num depósito, vai continuar perigoso por 180 anos. É uma ironia cruel, né? O mesmo Césio que nos ajuda a medir o tempo com tanta precisão, criou um problema que vai durar por gerações. No fim das contas, a história do Césio é como um espelho. De um lado, ele reflete o nosso brilhantismo, a nossa capacidade de medir o universo com precisão atômica. Do outro, ele reflete a nossa falha catastrófica em lidar com as nossas próprias criações. E a pergunta que fica no ar é: enquanto a ciência avança numa velocidade incrível, será que a nossa sabedoria e a nossa responsabilidade estão conseguindo acompanhar o ritmo?